Graça e paz, pessoal. Meu nome é Ilana, sou apresentadora aqui do Talking Cast. Estamos iniciando mais um episódio e nós somos da igreja IBRP, Igreja Batista Renovada do Paulistano. Estamos localizados aqui na zona norte de São Paulo, bairro Brasilândia. E eu quero pedir para vocês, como sempre, curtir, comentar, compartilhar, porque é muito importante, dar um like aí pra gente. E segue as nossas redes sociais que vão aparecer aí na descrição. E hoje nós temos uma convidada, Vanessa. Vanessa, muito prazer, graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de compartilhar a sua história, o que Deus tem feito na sua vida. E já inicia aí contando o seu processo, a sua história de vida. Amém, muito obrigada. Estou muito feliz de participar do Talking Cast. Confesso que eu assisti os outros Talking Cast e estava na expectativa de vir participar, mas não esperava que fosse tão rápido. Então eu estou muito feliz de compartilhar com vocês a minha história. A minha história começa desde pequena. Eu não cresci num berço evangélico, eu não tinha nenhum conhecimento, da igreja evangélica, do Cristo. A minha mãe, ela era católica praticante e a minha avó era umbandista. Eu fui criada pelas duas, cresci, no catolicismo, fiz tudo conforme mandava o manual, primeira comunhão, catequese, participava das missas de domingo e nessa transição aí também participava dos trabalhos de umbanda junto com a minha avó. Como eu era pequena, um dia eu ia para a umbanda com a minha avó, outro dia eu ia para o catolicismo com a minha mãe. Então eu cresci com esse ensinamento. Fiquei algum tempo, ali na umbanda. Aos meus 12 anos eu já recebi a entidade, já praticava dentro do terreiro. E alguns anos mais para frente foi quando eu conheci a igreja evangélica e quando eu vim a me converter e conheci Jesus Cristo, conheci a palavra e comecei a frequentar a igreja evangélica. Amém. Nossa, foi uma confusão de religiões, na verdade, né? Sim. Até você chegar ao caminho do cristianismo. Mas graças a Deus que Deus te levou ao cristianismo, para você conhecer, como que é servir, como que é de fato ter Cristo, na sua vida, que quando Cristo entra há uma mudança, transformadora, libertadora sobre nossas vidas. E por meio disso eu conheci um pouco seu testemunho, que eu sou uma pessoa super curiosa, muito curiosa. Eu falei, eu quero saber um pouco do testemunho da Vanessa. Teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, que eu ouvi muito falar assim, nos bastidores, a respeito, da sua história. Eu falei, eu quero saber, eu vou perguntar pra ela. E às vezes a gente fica meio sem jeito de perguntar, não sabe se realmente a pessoa tá preparada para poder falar, do que Deus fez, tal. Aí aconteceu um momento entre a gente ali, no pós-culto. Aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade e vou perguntar, Vanessa, conta aí um pouquinho, e de verdade, naquele dia eu te olhei com outros olhos, eu te olhei com outros olhos, porque às vezes as pessoas acham que o testemunho, ele não muda, ele não surge efeito em nossas vidas, pelo contrário. Quando você compartilhou um pouquinho, foi o quê? Acho que umas meia horinha que a gente ficou conversando, Sim. Que eu fiquei assim, eu fui pra casa impactada. Eu falei, meu Deus, abriu, foi uma chave, Eu falei assim, caramba, muito louco, velho. A minha história ficou pequena. O que eu passei ficou pequeno diante do seu processo. Eu falei assim, meu Deus, de verdade, eu saí muito impactada. E tanto quando nós iniciamos o programa, eu falei, vamos chamar a Vanessa, porque eu fui impactada pelo testemunho dela, porque é muito louco. E eu queria que você compartilhasse, com a gente aqui o que Deus fez, assim como impactou a minha vida. Eu tenho certeza que aqueles que irão assistir serão impactados também, porque foi muito forte o que Deus fez na sua vida e está fazendo ainda, Van? O que Deus tem para fazer
continua sobre nossas vidas. Então compartilha aí esse tratar, né, até esse verdadeiro encontro com Cristo que você teve. Aconteceram várias situações Sim. que me levou a me converter. Sim. Eu sempre conto em pedaços, eu nunca consigo contar a história toda. Mas hoje você vai contar, por favor. Aos meus 15 anos eu entrei no submundo das drogas, comecei a buscar escapes, né? Comecei a usar droga. Na época era algo tudo muito novo e era algo que estava assim começando a explodir no mundo, que era as drogas, o tráfico. Então eu me envolvi com muitas pessoas, me envolvi com pessoas que já estavam nesse mundo, que já usavam drogas, vendiam drogas. Então era algo assim muito grande naquela época. E os jovens eram muito curiosos e a gente não tinha noção, a gente não tinha um entendimento, não sabia o estrago que a droga fazia, né? Porque estava começando, então a gente não tinha essa ideia da destruição que era o mundo das drogas. Aos 15 anos eu comecei a usar droga, comecei a fumar maconha. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que já não me satisfazia. Na época, explodiu, né, a cocaína. Passei a usar cocaína. Logo depois, eu passei a procurar algo mais forte e acabei entrando num submundo que, se eu for contar, eu vou ficar aqui até amanhã, mas foram muitas situações. E tudo que eu fui passando no meio, né, do tráfico, comecei a usar droga e automaticamente comecei a passar a droga também. A gente se envolvia com muitas pessoas, ia para as matinês, para os bailes, entrava em várias biqueiras para fazer essa divulgação do que era droga, porque era algo novo e era algo que satisfazia muitos jovens naquela época. E aí, com o passar dos anos, eu já estava totalmente dependente. Eu era dependente química, eu já tinha praticamente me perdido em várias situações que eu já tinha passado. Eu comecei a perder muitos amigos. Eu comecei a ver amigas minhas morrendo, eu comecei a ver amigos meus indo preso e pessoas morrendo assim muito rápido, e não era por conta da droga em si, pela química que estava fazendo mal, mas naquela época um matava o outro. A gente encontrava nossos amigos mortos nas vielas porque estava devendo, porque comprou droga e não conseguiu pagar, porque roubou, porque fez algo desse tipo para poder manter o uso da droga. E aquilo foi me causando medo. Foi me causando medo porque eu fui vendo, eu perdia um amigo, perdia outro, perdi uma amiga que era muito especial para mim, que estava sempre comigo. Ela morreu com um tiro na testa por conta da droga. Meu Deus. E quando veio a perca dela, eu fiquei em estado assim de muito medo. E eu falava, meu Deus, né? Tá todo mundo morrendo. Eu vou ser a próxima. Sim. Porque olha o mundo que eu tô, né? E fazendo o mal mesmo, uns para os outros. E teve um certo tempo, eu me relacionei, né, com uma pessoa, vivia um relacionamento muito abusivo, era algo assim, bem complicado. E quando eu digo relacionamento abusivo, não só da parte dele, mas da minha parte também. Eu vivia uma situação assim, era toma lá da cá, se me batesse eu batia também, se me xingava eu xingava também. E nesse tempo, essa pessoa acabou indo em cárcere também. E eu comecei a sentir muito medo. Então foi quando eu realmente conheci, foi nessa transição que eu conheci, né, o verdadeiro evangelho, onde eu fui levada pela dor a conhecer Cristo, porque eu conhecia Cristo pelo que os outros falavam. Já ouvi falar, Já ouvi falar, ele é um Deus que vai cuidar de você. E eu estava com medo. E eu queria ser cuidada, porque eu falei, não, eu quero ser cuidada, porque eu não quero morrer igual os meus amigos morreram. Eu perdi muita gente. Então, naquele tempo, eu falei assim, e agora? Né? O que eu faço? Até que houve um momento que marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu estava com alguns amigos, nós estávamos, era noite, estávamos numa roda, conversando,
bebendo, usando droga. E esse meu amigo, infelizmente, ele tiraram a vida dele na nossa frente. Nós estávamos em um grupo onde a vida dele foi tirada ali. O meu companheiro foi em cárcere, então houve um grande choque. Eu vi uma pessoa que eu amava morrendo na minha frente. E eu falei, eu preciso sair dessa situação, porque eu não vou durar muito tempo. E uma amiga, né, onde eu morava em um quintal, e ela sempre ia para a igreja. Toda vez que ela ia para a igreja, ela viu numa situação bem delicada e ela me convidava. Ela falava, vamos na igreja comigo. E eu sempre inventava uma desculpa. Falava, hoje não dá. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho compromisso. Eu não tenho roupa, eu falava para ela. Na época eu era maloqueira, né? Eu andava assim, bem inadequada. E eu falava assim pra ela, eu não tenho roupa pra isso. Ela falava, não se preocupe, eu arrumo a roupa. Mas toda vez que ela ia me buscar, eu me escondia. Nossa. Eu me escondia pra mim não ir na igreja. E aí teve um dia que ela falou assim, vamos na igreja. E eu falei, não vou. Mas eu fui passar na frente nesse dia, tava tendo um culto. E eu passei na frente e houve um louvor que me chamou a atenção. E quando eu escutei aquele louvor, eu senti vontade de entrar. E quando eu entrei naquela igreja, foi algo assim muito forte. Eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, cuida de mim, porque eu não quero ter o mesmo fim de todos os meus amigos. Eu não quero passar pela mesma situação. E eu fui tomada naquele momento. Eu fui tomada e eu lembro que depois daquele dia eu ainda relutei um pouco mais, fui mais resistente e falei, não vou voltar lá não, porque isso não é pra mim, eu não consigo essa mudança, eu não consigo isso. E aí foi todo um processo onde eu comecei a conhecer verdadeiramente o Evangelho, conhecer Cristo. Eu já tinha saído de casa, da casa da minha família, né, muito cedo. Eu já estava muito envolvida com o mundo das drogas, então foi esse processo aí onde eu comecei a caminhar e a conhecer o Deus que todos falavam. Mas eu queria estar lá, eu queria estar perto, com muita pouca força, e eu tive aí uma ajuda para me chegar até lá de algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo que Deus me deu e que foram me conduzindo. Mas foi um processo lento, demorado, mas foi um processo bom, apesar de doloroso. Sim. Porque foi aonde veio essa transição de mudança, para mim poder largar as velhas práticas e recomeçar. E interessante, Ivan, que você comentou, é que essa pessoa, né, te chamava e você dava uma desculpa. E você vê, né, quando Deus, Ele quer, a verdade é assim, que Deus sempre quer manifestar na vida das pessoas. Deus sempre quer libertar as pessoas, quer transformar. E foi você passando, que ninguém te chamou, você entrou. Você vê, né, como o poder de Deus, ele é extraordinário, né? Você passou, ouviu e foi ministrada pelo Espírito Santo e não se conteve e adentrou a igreja, né? Meu Deus é muito bom. Deus é muito bom, muito perfeito, muito maravilhoso. Deus é espetacular, né? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 anos quando eu me converti, comecei, né, a ir para a igreja. E aí eu comecei com 20 anos, logo em seguida eu já me batizei. Fiquei mais ou menos um ano ali naquele processo e me batizei. Porém, o meu batismo, a minha conversão, eu acredito que demorou mais tempo por conta da minha rebeldia, da minha falta de conhecimento, porque eu me batizei, eu ia para a igreja, mas eu continuava com velhas práticas, com alguns vícios que, infelizmente, eu demorei um certo tempo para me libertar. Né? Foi um processo, eu demorei bastante tempo, ainda usava, fazia uso de entorpecentes, ainda bebia, né, bebidas alcoólicas, fumava também, fumava muito, era cigarro sempre. Então eu ainda fiquei ali na igreja, mas com todos esses vícios e aqueles, né, velhos pecados de estimação, a soberba, a ignorância. Como eu vim das ruas, eu acabei
pegando essas características, eu era muito agressiva. Sim. Então levou um certo tempo para me deixando as bagagens. Ô, Van, como você já veio em um processo assim muito longo de uso de entorpecentes, como que você conseguiu sair assim? Porque eu creio, eu nunca, né, tive essa prática assim, mas como você conseguiu sair, tipo, deixar mesmo, falar assim, meu, agora não dá mais, tipo, já era. Teve todo um tratamento, né? Todo um processo com, como eu te falei, muitas pessoas me ajudando, o cuidado de algumas pessoas ali, me estendendo a mão, cuidando, ajudando, orientando. E eu tive também várias internação, várias pessoas ali sempre junto e aquela força assim de realmente ter que recomeçar e me afastar de pessoas, algumas pessoas que ainda, né, me ofereciam esse risco, mas para falar a verdade, eu me libertei mesmo das drogas, que foi um dos primeiros, né, dos primeiros vícios, que foi a droga, por conta de uma enfermidade. Nossa. E aí depois eu fui me libertando das outras coisas aos poucos, mas a droga foi por conta de uma enfermidade. Forte, hein? Mas graças a Deus, hoje você está liberta, né? Está aqui com a gente, nesse ministério, né? Você é a bênção de Deus aqui, líder, obreira da casa do Senhor. E como tem sido esse ministério? O que esse ministério tem surgido de efeito na sua vida? Compartilhe aí com a gente. Nossa, faz 5 anos que eu tô aqui e quando eu conheci, né, a Igreja Batista Renovada do Paulistano, eu conheci num momento de dor também, e algo que eu quero destacar aqui. É muito triste a gente servir a Deus, se render a Deus, aceitar Cristo na dor, porque Ele é amor. Ele nos chama o tempo todo por amor, mas infelizmente as pessoas estão tão vetadas, tão cegas, que preferem servir Cristo na dor. Eu tive um encontro com Deus num leito de hospital. Foi o meu primeiro encontro, meu verdadeiro encontro com Cristo foi num leito de hospital. Eu estava trabalhando e eu estava lá no meu serviço, depois de todo o processo de cuidado e restauração, eu recomecei a minha vida, comecei a trabalhar, cuidar da minha filha, eu tenho né, já tinha tido a minha filha, e eu estava ali em todo aquele processo. Eu tive uma embolia pulmonar no trabalho. Eu trabalhava em um call center, era um dia feliz, um dia de festa, todo mundo muito animado. Eu estava ali trabalhando e eu tive essa embolia pulmonar. Fui parar no hospital. Quando eu acordei, eu já estava no hospital, acordei depois de um dia, não me lembro mais ou menos. E quando eu acordei, eu estava no leito e eu fui diagnosticada com trombose venosa. E era trombose venosa forte, né, um estado avançado. Eu já tinha notado algumas mudanças no meu corpo, eu já estava percebendo algumas reações, mas eu não sabia o que era. Eu acreditava que era abstinência por conta, né, que eu estava largando os vícios. Então eu fui diagnosticada com a trombose. E nesse processo, todos os medicamentos, anticoagulantes, tudo que eles estavam fazendo no hospital não estava dando certo. O meu corpo não reagia e eu já estava com a minha perna direita totalmente tomada pela trombose. A veia já estava entupida há muito tempo. Então, eu não tinha noção daquilo, até que o médico, né, minha mãe estava comigo, chegou e falou: olha, o estado é avançado, pode acontecer da gente ter que amputar o membro, porque ela não tratou antes. E aí minha mãe falava assim: mas ela é muito nova, como assim, né? Ela nesse estado, com trombose venosa, nunca sentiu nada, ela é muito jovem, como assim?
E aí o médico falou assim, então, mas já está avançado. E a questão dessa enfermidade nela foi por conta dos entorpecentes, né? Uso de drogas, bebidas, cigarro, anticoncepcionais. Então, tudo isso gerou essa enfermidade. E quando o médico falou isso para mim, para mim e para minha mãe, eu entrei num estado de crise muito grande e eu comecei a cobrar, eu comecei a questionar Deus, o Deus que eu estava conhecendo, que eu estava em processo. Eu falava com ele como se ele fosse alguém que me devesse algo. Ah, eu mudei, eu aceitei mudar minha vida por você, e como é que você faz isso comigo? Eu estava num momento da minha vida onde eu estava entrando num relacionamento, eu estava recomeçando a vida, eu já tinha deixado, né, as drogas, já tinha constituído um lar, estava ali bem, e eu falei, agora tá tudo ok, eu vou começar a minha vida, vou servir Deus. Só que eu ia para a igreja, eu servia a Deus relaxadamente, porque para mim eu continuava com algumas práticas que eu não tinha deixado, como a bebida, o cigarro, ainda fumava. E eu tava ali e eu falei assim para Deus, como que você permite isso, né? Como pode? Como assim? Eu mudei tudo. Eu tô recomeçando e agora que eu tô servindo a Deus, você vai fazer isso comigo. Eu falava para Deus e eu questionava. Eu falei, que Deus é você? Eu nem te conheço. Meu Deus. E foi uma noite assim no hospital, no leito do hospital muito complicada, onde eu chorava, eu gritava e eu falava, não acredito. Todo mundo fala pra mim que você é o Deus que cuida, que você é o Deus que faz, que acontece. Mas por quê, né? Porque eu tava servindo a Deus, mas eu ainda não tinha me colocado no lugar, na posição de conhecer o verdadeiro Deus, de ter um encontro com Deus, de ter o meu encontro íntimo. Era o Deus do outro, Deus que eu ouvia as pessoas falar, mas não era o Deus que eu tinha conhecido. Intimidade. Uma intimidade mais profunda. E eu passei uma noite longa de questionamentos, birras, brigas e cobranças. E aí eu chorei muito e eu falei para Deus, Deus, se você realmente existe, como que eu vou ficar sem a minha perna? Como que eu vou cuidar do meu esposo que o Senhor me apresentou, que cuidou de mim? Como que eu vou cuidar da minha filha? Como que eu vou viver desse jeito? Eu não quero, eu não aceito, então tira a minha vida. Eu tive essa conversa assim do fundo do meu coração com Deus. Eu falei, eu passei por tudo que eu passei, eu me livrei da morte, me livrei do lamaçal, da destruição, eu saí de tudo que eu saí para servir você e agora você vai deixar eu morrer aqui? Meu Deus. E a noite foi longa, quando foi de manhã, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E foi algo assim muito, muito forte, eu não consigo descrever o sentimento que eu tive. Na manhã, os médicos estavam me preparando para me levar para o leito, para fazer a cirurgia. Eu já tinha chorado muito, já tinha me entregado e eu falei para Deus, eu não quero viver. Se for para mim ficar sem um membro meu, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. E naquela manhã, eu lembro que era por volta de umas 7 horas da manhã, eles estavam preparando o centro operatório e eu vi passando um homem na frente do quarto pela janelinha de vidro. Esse homem passou, parou e ficou olhando para mim. Eu nunca tinha visto ele, era um senhor. E ele passou e ficou olhando para mim. Eu lembro que ele estava com um terno azul. E ele foi embora. E eu estava sentada, né, esperando os médicos virem me buscar. Minha mãe tinha saído para tomar um café. E eu estava ali sentada. Aí veio alguns exames falando que eu estava gestante. Isso foi há 11 anos atrás. E os médicos falaram que era arriscado até eu perder a criança por conta da trombose. E eu estava ali sentada e eu falei, agora é que eu não quero mesmo viver. E esse homem voltou, entrou no meu quarto, eu estava sozinha. Ele entrou e falou assim, posso sentar? E eu falei assim, não te conheço. Eu estava muito amargurada, com muita raiva, muito triste. E ele sentou assim mesmo. Ele sentou do meu lado na cama e ele começou a conversar comigo. E eu lembro, e eu nunca contei isso pra ninguém, exceto pro meu esposo. Falei pra minha mãe também naquele dia.
E ele falou assim pra mim, Deus mandou eu vir aqui. Uau. E ele mandou eu te dizer Uau. que você não vai morrer. Nossa. E que ele não quer que você sirva a ele somente, ele quer o seu coração. Meu Deus. E ele manda te dizer que você não vai chegar naquela mesa de cirurgia, porque ele tem um propósito na sua vida. Porque se ele não tivesse um propósito na sua vida, você nem teria chegado até aqui. Meu Deus. E ele falou assim pra mim, você vai ter essa criança. E eu vejo o seu esposo, a sua criança, a sua filha, eu vejo a sua família servindo a Deus, sentados na igreja, no ministério. E você vai fazer a vontade dele, se assim você desejar. E se você fizer a vontade dele, ele vai fazer a vontade do seu coração. Meu Deus. E ali eu fiquei olhando pra cara dele, muito brava. E eu não chorava, não esboçava reação. E eu lembro cada palavra que aquele homem falou. E ele falou assim, eu posso orar por você? E eu falei, não. Meu Deus. Aí ele falou assim, tá bom, eu entendo. E ele pegou e falou assim pra mim, ele recitou um versículo que eu carrego pra minha vida. E sempre eu lembro desse versículo, posso ler? Pode, fica à vontade. Que está lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu nunca vou esquecer. Ele leu esse versículo para mim, ele me abençoou porque eu não deixei ele orar por mim. Meu Deus. Ele me abençoou e se retirou. E ele falou assim pra mim, a gente vai se encontrar muitas vezes. Meu Deus. E ele foi embora. E depois disso eu lembro que eu passei muito mal, a minha pressão subiu, os médicos falaram que não ia poder me levar para o centro cirúrgico por conta da pressão, eu não podia passar por nenhum processo, né, de operatório, e eles me colocaram no medicamento. Eu fiquei no hospital mais uns 2 dias, eu acredito, já estava há algum tempo. E nesse tempo aí, o medicamento começou a fazer efeito, o quadro começou a mudar, o meu estado de saúde começou a mudar e esses medicamentos começaram a fazer efeito. E passado algum tempo, o médico fez alguns exames e ele chegou em mim e falou assim, ela está bem. Uau. Ela não vai passar por nenhuma cirurgia e ela vai para casa. Meu Deus. E eu voltei para casa Com as suas pernas? com as minhas pernas, totalmente outra pessoa, com um outro olhar. E ali eu me prostei diante do Senhor. Eu falei assim, eu nunca mais vou servir o Deus do outro, eu vou servir o meu Deus, o Deus que eu conheço tete a tete, o Deus que eu conheço pessoalmente. Não de ouvir falar. Não de ouvir falar. E eu passei ali, comecei a servir a Deus e comecei a largar os outros vícios que ainda me restavam, que foi um processo bem difícil. Sim. Por conta dessa enfermidade, da gestação, do encontro com Deus e de tudo isso. E aí eu fui levando uma vida com Deus. E nesse passar de anos ali, eu estava morando em Francisco Morato, fui embora para lá com a minha família, passando por momentos bem complicados também em relação à saúde, desemprego, algumas situações complicadas. Eu vinha, nos finais de semana para casa da minha mãe, nas sextas-feiras, e ficava o final de semana todo. Uma amiga minha, a Letícia, ela congregava, na IBRP, e ela falou assim pra mim, já que você não consegue ir nos cultos no domingo, então vamos na célula, a gente tem encontro no lar nas sextas-feiras, às 20 horas. Falei, então tá bom. Aí eu vim a primeira vez, fui no encontro, achei muito legal, eu falei, nossa, que legal, uma igreja que faz culto no lar. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhida, e eu tava passando por mais um dos processos na minha vida, estava passando um tempo assim bem delicado, onde lá onde eu morava também era bem difícil, é um lugar bem carente, não tinha igrejas para congregar, eu fiquei um tempo lá sem estar congregando. Então quando eu cheguei, fui abraçada e eu vi todo aquele trabalho, o encontro no lar, os louvores, o compartilhar.
E eu fiquei assim, me sentindo muito aquecida, muito acolhida. Ai, que bom. E eu falei, nossa, que bom, que gostoso. E fui embora. Aí quando foi na outra semana, novamente, eu tava ansiosa. Eu falei, eu quero ir de novo. Só que eu falei, nossa, eu vou lá pra São Paulo, pegar todo esse caminho. E eu falei, não, mas eu vou. E eu vim novamente, fui de novo no encontro com a Letícia. E eu falei, Lê, que legal, eu gostei muito. E ali eu fui cuidada. Eu estava muito triste, eu estava cansada, eu já não estava mais congregando em lugar nenhum. E fiquei, né, apaixonada pelo trabalho de igreja em casa da IBRP. Eu falei, nossa, eu quero estar sempre, eu quero continuar. E teve uma terceira vez, e nessa terceira vez eu tive ali uma conversa, né, com os irmãos na célula, conversei com a minha amiga e ela falou assim, vem embora, né, vem pra cá, vem morar aqui, lá você não tem como ir pra igreja, você tem que vir pra cá pra ir na igreja, vem pra cá pra você ficar participando dos encontros, né. E aí eu decidi voltar para São Paulo, voltar a morar aqui perto da minha família, perto da minha mãe. E eu vim embora, aluguei uma casa, voltei com os meus filhos, né? Sim. E participei desses 3 encontros de igreja em casa. E aí ela falou assim, vamos na igreja. Falei assim, tá bom, eu vou. E eu vim com os meus 2 filhos, chegamos aqui no culto, estava tendo um culto de domingo, se eu não me engano era o mês de outubro, estava tendo culto das mulheres. E eu vim e gostei, fui muito bem recebida. Nossa, quando eu cheguei aqui foi uma outra atmosfera. E eu falei assim, gostei muito. Só que eu ainda resistente, porque eu já tinha, né, um outro ministério aqui que eu congregava antes de ir embora. Quando chegou em casa, eu falei assim para Luana e para o Miguel. Falei assim, o Miguel ainda pequenininho, a Luana, né, adolescente. Eu falei, vocês gostaram da igreja? Que vocês acham? Vamos continuar na nossa igreja antiga, né? Já que a gente voltou para cá, então vamos continuar congregando na igreja que a mãe já congregava. E aí a Luana falou para mim, não mãe, por favor, eu gostei muito, eu quero ficar lá, eu gostei muito de lá. E o Miguel também, mãe, eu gostei de lá, por favor, vamos ficar lá. E eu falei assim, mas a gente já tem uma outra igreja, né? E ele falou, não, por favor, vamos só mais uma vez, só de novo. E aí eu comecei, vim por causa deles, né? Aquela insistência, eles gostaram muito também, eles sentiram muito cuidado. E aí começou todo um cuidado sobre a minha vida e eu comecei a desenvolver a minha vida ministerial aqui na IBRP. Foi um processo gostoso, foi um processo assim bom na minha vida ministerial e eu comecei a dar um passo de cada vez, sim, com todo o cuidado da liderança da igreja, dos nossos pastores. E aí eu fui dando um passo de cada vez e fui caminhando aqui e fui conhecendo e me envolvendo cada vez mais com o ministério, me envolvendo cada vez mais com os trabalhos da igreja, tanto eu quanto os meus filhos. E hoje, assim, a minha prioridade é servir esse reino e continuar desenvolvendo a minha vida ministerial. Hoje eu passei pela liderança, passei pelos encontros de igreja em casa, né? Todo o processo de cuidado, de restauração. E aí depois eu passei a ser líder, né? Passei também pela salinha das crianças, aprendi um pouquinho lá, ajudando. E agora eu sou obreira da Casa do Senhor. E tô aqui há 5 anos e tô aí à disposição, né, do reino e também totalmente servo do que o Deus vai fazer, do que Ele ainda tem para fazer na minha vida aqui nesse ministério. Muito mais tem o Senhor para fazer e é bom a gente falar aqui, né, que aqui na igreja existe esse processo, né, esse propósito. O nosso objetivo que é amar a Deus, amar ao próximo e servir no reino. Né? Ninguém, é como uma expressão assim, ninguém cai de chapéu para depois não atropelar os processos, né? Então você participou, né, como
os outros irmãos compartilharam um testemunho aqui também desse processo. Se torna uma consolidação, né? Para exercer aquilo que o Senhor tem sobre a vida, para realmente servir ao reino, que é o nosso último propósito, né? Estarmos consolidados, tratados, curados, sarados e muito mais tem o Senhor. Van, muito obrigado por você compartilhar, por você abrir, né, a sua vida, né, a sua intimidade aqui pra gente, histórias inéditas, que ó, estamos privilegiados porque você abriu, né, algo que você não compartilhou com muitas pessoas, mas sim com a gente, e eu tenho certeza que irá impactar muitas pessoas, como me impactou de verdade, assim, porque, que nem eu falo, quando Deus manifesta, quando Deus aperfeiçoa sobre a vida da pessoa, não tem que ficar só nela, ela tem que compartilhar o que Deus faz, né? Porque o que Deus faz é extraordinário. Então, mais uma vez, muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando, aí, servindo nesse ministério. Eu sei que você já é bênção, mas que você seja mais abençoada por Deus ainda. E é isso. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Creio que teremos aí muitas outras coisas para contar. Amém. Que o Senhor tem feito em nosso meio. Sim. Aqui é um lugar de cura. Amém. Aqui Verdade. é um lugar de cuidado. Aqui a gente está aqui para abraçar e para amar uns aos outros. Obrigada, Amém. Ilana. Deus abençoe. Amém, amém. E lembrando de vocês não esquecerem de comentar, compartilhar, curtir, dá um like aí, gente, por favor. E outra coisa, sigam as nossas redes sociais que vai aparecer aí na descrição, tá bom? E nós estamos precisando de patrocinadores, né? Dá uma ajudinha pra gente, por favor. A gente precisa. Mas nós temos aqui um patrocinador nato, que é o nosso aqui, ó, Renovo Sol. Por favor, né? Não é o nome do patrocinador, por favor. Renovo Sol, tá bom? Está aqui patrocinando a gente. Que Deus abençoe a empresa dele, que sejam prósperos. Estamos orando, intercedendo para que o Senhor abençoe a cada dia mais a vida deles e sejam patrocinador também. E não se esqueçam do nosso propósito, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir no reino.